Meditação de hoje. Temos nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? E a passagem está em Filipenses capítulo 2, no verso 5 ao verso 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O Dr. Michael C., do Centro de Ética e Política Pública dos Estados Unidos, disse uma vez: se os evangélicos pudessem escolher um papa, John Stott seria muito provavelmente a pessoa que eles escolheriam. Estas palavras bastam para nos indicar a grandeza deste homem, pois, para pregar aos mendigos e pobres, ele decidiu desaparecer do seu lar durante 2 dias e vagar pelas ruas para descobrir por si mesmo, pelo menos um pouco, o que significava ser um dos marginalizados de Londres. E em suas próprias palavras, John Stott disse: eu deixei a minha barba crescer por vários dias, vesti uma roupa velha, coloquei a minha carteira de identidade dentro dos meus sapatos e comecei a andar perto do rio e do dique, lugar onde estão a maioria dos mendigos de Londres. Na minha primeira noite, fiquei debaixo dos arcos da ponte Charing Cross, rodeado de mendigos, homens e mulheres, cujo único abrigo, depois de sua própria roupa, era um papel de jornal, e eu não dormi muito. O passeio era muito duro, e os mendigos entravam e saíam. Alguns deles estavam bêbados e faziam muito barulho, e também fazia muito frio naquela noite. Eu não me recordo bem em qual mês do ano decidi fazer isso, mas sei que era o começo do inverno. Então não pude me sentir mais agradecido quando começou a amanhecer e o sol saiu para nos aquecer. Eu me recordo que andei pelo extremo leste de Londres. E como não havia dormido quase nada, escolhi um parque, fui a um cantinho do mesmo e ali dormi. No entanto, antes disso, logo ao amanhecer, fui a vários lugares onde vendiam chá. De propósito, eu não havia levado dinheiro. Então pedi trabalho aos funcionários dos locais em troca de uma xícara de chá e um pedaço de pão. Porém, nenhum deles fez caso de mim e ali comecei a me sentir muito desprezado. Na noite seguinte, fui ao local em que o Exército da Salvação tinha uma base. E então entrei na fila para conseguir uma cama. O dormitório era bem grande e os leitos estavam todos enfileirados, sem nenhuma privacidade. Esta foi outra noite terrível, pois chegaram muitos homens, dos quais alguns evidentemente estavam mal da cabeça, de modo que mais uma vez eu dormi pouco. Ao amanhecer, decidi que já havia visto o bastante e voltei para minha casa. Vejam, queridos, John Stott passou somente 48 horas como um mendigo e sentiu que já era o suficiente. No entanto, nosso Salvador Jesus Cristo passou toda a vida como um pobre andarilho. Enquanto por aqui esteve, chegou a dizer que não tinha onde reclinar a cabeça, assim como muitos seres humanos desta terra, viveu como nós e sofreu como nós, mas tudo isso o fez pelo amor que havia e há em seu coração. O exemplo foi dado. Então, a pergunta que devemos fazer é esta: temos nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus?